pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu tenho uma peça super especial para vocês, uma bandeirola decorativa infantil. Olha só que peça mais fofa! Mas antes de começar a aula, eu já vou aproveitar e convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal para que você se inscreva e assim receba todas as novidades. Ative o sininho para receber todas as notificações e aproveite para deixar aquele like super especial aí embaixo no vídeo. Agora sim, vamos para a aula? Inicio a bandeirola fazendo um cordão com correntinhas, fazendo 46 correntes. Pulo a primeira e a segunda, venho na terceira e começo a trabalhar fazendo um ponto baixo para cada correntinha de base, até chegar ao final da carreira. Completei o meu cordão, viro o meu trabalho. Agora, eu faço um ponto de borda, eu passo a agulha no primeiro ponto, busco a laçada e fecho as duas de uma única vez. E depois, sigo novamente fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui eu tenho o total de 45 pontos. Eu continuei trabalhando em carreiras de vai e vem, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até completar 45 carreiras. Tenho os 45 pontos e 45 carreiras no comprimento. Agora, eu vou virar o trabalho e começar as diminuições, formando aqui embaixo a parte triangular da bandeirola. Aqui no início da carreira, eu já passo a agulha no segundo ponto, busco a laçada e fecho. Faço uma correntinha. E agora, eu sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até restarem os dois últimos pontos da carreira. Restando aqui os dois últimos pontos, eu passo a agulha no penúltimo ponto e depois já passo a agulha novamente no último. Ficando com as 3 laçadinhas, eu fecho as 3 de uma única vez. Viro o meu trabalho, inicio da mesma forma que fizemos na carreira anterior, então, eu já venho no segundo ponto de base, fecho as 2 laçadas e faço uma correntinha. Trabalho ponto baixo sobre ponto baixo, até restarem os 2 últimos pontos, onde faremos a diminuição exatamente como fizemos no final da carreira de base, dessa carreira anterior, que acabamos de finalizar. Agora, eu vou seguir fazendo uma diminuição no começo e uma diminuição no final de cada uma das carreiras, até completar a base. Trabalhei fazendo uma diminuição de cada lado até restarem os 3 últimos pontos. Agora, eu viro meu trabalho, faço uma correntinha e venho trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, para cada lateral do ponto na carreira, até dar a volta em toda a base. Então, eu vou subindo. Quando eu chegar aqui nessa pontinha, eu faço 2 pontinhos juntos, onde eu comecei a diminuição, só para formar essa voltinha, e venho seguindo. Chegando aqui no cantinho, eu faço também 2 pontinhos e sigo. Desço. Chegando aqui onde eu comecei as diminuições, naquele pontinho eu faço 2 pontos juntos e sigo descendo, fazendo um pontinho para cada, como vocês estão vendo aqui. Aqui, só para não ficar dúvidas, quando eu chego no último pontinho, onde eu comecei as diminuições de um lado e subindo a parte reta do outro, eu já fiz um ponto, volto nele mesmo e faço outro ponto, e depois sigo fazendo
um baixo para cada pontinho de base. Então, olha só, ele forma essa curvatura aqui, não deixa que ele fique viradinho, ele mantém a base da bandeirola bem retinha. Já finalizei aqui a carreirinha em volta de toda a base. Agora, aqui na parte de cima da bandeirola, eu tenho que fazer as alças para pendurar. Eu vou fazer 3 alças, como a que vocês estão vendo aqui. A madeirinha passa aqui por dentro dessa alça. Para trabalhar essa parte, eu faço 10 correntinhas, pulo a primeira e a segunda, venho na terceira e começo a trabalhar em pontos baixos. E eu trabalho fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até chegar à última correntinha. Ficaremos com um total de 9 pontos. Cheguei aqui, na última correntinha, eu viro o meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto e busco a laçada. Fecho as 2 laçadinhas que eu já conto como um ponto. E sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Carreiras de vai e vem, até completar 16 carreiras no total. Completando as 16 carreiras, eu deixo aqui em torno de 50 centímetros de fio para costura e repito o mesmo processo por 3 vezes. Eu já terminei as 3 partes e agora eu vou fazer a união. Aqui eu deixei 9 pontos. Na parte central, eu também marquei 9 pontos, deixando a mesma quantidade. E aqui no final, 9 pontos também. Então, depois disso, eu já posso começar a primeira costura da primeira alça. Eu pego, dobro ela aqui certinho ao meio, passo no primeiro ponto, tanto de um lado aqui quanto do outro, e passo no primeiro pontinho lá na base da bandeirola. Passo no próximo ponto, aqui desse lado, sempre pegando as 2 partes. E no próximo ponto, lá na base da bandeirola. Próximo ponto de um lado e do outro, aqui na base da alça e também na bandeirola. E dessa forma, eu venho trabalhando, fazendo a costura até chegar no último pontinho. Então, passo no ponto, sempre dos 2 lados, passo na base da bandeirola. Então, eu tenho 3 partes para passar a agulha. E puxo. Venho no próximo, e dessa forma, como eu disse para vocês, até chegar aqui. Eu posso deixar o fio pré-arrematado, para arrematarmos tudo no final. E olha só que bonitinha fica a costura quando virarmos pro lado direito, aqui pra frente do trabalho. Então, eu vou repetir aqui, chegando aqui no final, deixo o fio ali, só com um nozinho para arrematarmos tudo no final. Venho aqui com o próximo, passo pela agulha de tapeçaria e faço a união nesses 9 centrais. E depois venho com o último dos 3 e faço a união nesses 9 pontos restantes. Já finalizei a costura das 3 partes, agora eu venho com o fio na cor rosa, trabalhando só, aqui primeiro eu faço um baixíssimo e começo a trabalhar em pontos baixos, pegando só na alcinha de trás do ponto, trabalhando toda a volta até chegar lá na parte de cima do outro lado. Então, eu desço trabalhando, venho. Chegando aqui, é legal que a gente possa fazer mais aquele aumentinho por 1 ou 2 vezes, para que ele mantenha a bandeirola bem retinha. E venho trabalhando um ponto para cada. Cheguei aqui, também faço para que ela não comece a curvar. Venho, faço o aumentinho e daí sigo só na alcinha de trás até chegar aqui nessa parte. Então, fica essa bordinha aqui, esse acabamento em volta da base da bandeirola.
Já dei a voltinha em toda a carreira. Agora, eu venho com o tom de rosa bem clarinho, que é o 3148. Faço ponto baixíssimo sobre ponto baixíssimo. E depois eu faço venho no próximo, 2 pontos baixos. Nesse segundo ponto baixo, eu venho e trabalho um ponto picô, 2 correntinhas e fecho com baixíssimo. Novamente, 2 pontos baixos. Nesse segundo baixo, eu venho e trabalho um ponto picô, 2 correntinhas e fecho com baixíssimo. E dessa forma, eu trabalho até circular toda a base, chegando aqui, vindo pela parte de baixo, até percorrer, chegando lá na parte de cima novamente. Sempre trabalhando 2 baixos, no segundo baixo, eu faço o ponto picô. Agora, vamos para a carinha da ursinha, que será aplicada na frente da bandeirola. Eu inicio fazendo o anel mágico. Faço 6 pontos baixos. Faço uma correntinha para prender e mais 6 pontos. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizei os 6, eu puxo, fechando o anel. E aqui, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto. Aqui nesse pontinho, eu faço o meu primeiro aumento. Então, venho diretamente em cima do ponto, trabalhando em carreiras de espiral. E quando eu falo aumento, eu faço 2 baixos juntos em cada um dos 6 pontos da base. Então, aqui nesse primeiro ponto dos 6, eu já volto e faço mais um ponto baixo. Então, já fiquei com 2 baixos, ou seja, o primeiro aumento. Coloco o marcador no primeiro e depois eu sigo fazendo um aumento para cada um dos 6, ficando com 2 baixos juntos em cada um dos 6 da primeira carreira, ficaremos com 12 pontos no total. Carreira finalizada, tem os 12 pontos, eu tiro o marcador, faço um ponto baixo no primeiro ponto da terceira carreira, volto meu marcador. Então, já fiz um ponto da carreira. O próximo é o aumento, 2 baixos juntos. Próximo, um ponto. Próximo, o aumento, 2 baixos juntos. Então, eu trabalho dessa forma até circular toda a carreira, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, ficando ao final dessa terceira carreira com 18 pontos. Carreira finalizada. Tiro o marcador e dou início à quarta carreira. Faço um ponto aqui no início, volto o marcador nesse que é o primeiro ponto da quarta carreira, e o próximo ponto também é um ponto baixo. Então, 2 baixos, e no próximo, o aumento. 2 baixos, próximo, um aumento, os 2 baixos no mesmo ponto. E eu sigo dessa forma, 2 pontos baixos, um aumento, 2 baixos e um aumento, ficando ao final da carreira com 24 pontos. Quarta carreira finalizada. Agora, eu começo a quinta, onde faço um ponto baixo aqui no início, com todas as outras carreiras. Então, já fiz 1, 2, 3 pontos baixos. O próximo é um aumento, os 2 baixos juntos.
3 pontos baixos e um aumento, 3 e um aumento, até chegar ao final da carreira. Depois dessa carreira, eu continuo com essa mesma contagem tradicional do amigurumi. Ao final dessa carreira, ficaremos com os 30 pontos, na próxima, 4 pontos e um aumento, ficando com os 36 pontos, depois 42, depois os 48, 54, até completar 12 carreiras no total. Eu deixo aí para vocês, olha só no vídeo, a receita aqui completa até completar as 12 carreiras, mas sempre assim, trabalhando os 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento, 5 e um aumento, até completar as 12 carreiras, contando desde a primeira. Trabalhei até completar as 12 carreiras, onde eu tenho 10 pontos baixos e um aumento. Agora, eu faço uma carreira reta, ou seja, trabalhando um ponto baixo para cada pontinho de base, até circular toda a carreira. Depois de trabalhar essa carreirinha, faço o acabamento cortando o fio e depois vamos trabalhar as orelhas. Para fazer a orelhinha, eu faço o anel mágico, trabalho os 6 pontos baixos na primeira carreira. Fiz os 6, puxo, fechando o anel e faço um ponto no primeiro ponto baixo que eu fiz. Pego o marcador e coloco nesse primeiro ponto. Eu tenho 6 pontos na primeira carreira. Na segunda, faremos os 6 aumentos, 2 pontos baixos para cada um dos 6 pontos. Então, volto nesse primeiro e já faço mais um ponto. E depois eu sigo fazendo 2 pontos baixos para cada um dos 6. Ao final da carreira, ficaremos com 12 pontos baixos. Completei os 12 pontos, tiro o marcador e aqui no primeiro ponto da terceira carreira, eu faço um ponto baixo. Volto o meu marcador e agora vamos fazer a seguinte contagem. Eu já fiz um baixo, no próximo eu faço um aumento, os 2 baixos juntos. Próximo, um baixo, próximo, um aumento, os 2 baixos juntos no mesmo ponto. E eu sigo dessa forma, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, até finalizar toda a carreira, onde ficaremos no total com 18 pontos. Cheguei ao final da terceira carreira, tenho o total de 18 pontos e já comecei a quarta, onde faremos 2 pontos baixos e no terceiro eu faço o aumento, os 2 baixos juntos. E continuo dessa forma por toda a carreira, 2 pontos, um aumento, 2 pontos e um aumento, onde ficaremos no total com 24 pontos. Finalizei a carreira, tenho os 24 pontos, agora eu trabalho 3 carreiras retas, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Trabalho a carreira de número 5, 6 e 7. Eu tenho uma orelhinha pronta aqui, onde vocês podem ver que eu já fiz as 7 carreiras. E chegando aqui ao final, agora eu faço um ponto baixíssimo e depois corto, deixando aqui uns 40 centímetros de fio para fazer a costura. Depois eu repito o mesmo processo nessa que estamos confeccionando, ficando com as 2 orelhinhas prontas para costurar na carinha. Aqui eu já tenho a parte da carinha e orelhinhas finalizadas. Eu estou fazendo o focinho e eu segui
com a mesma contagem que eu fiz na parte da carinha, 6, 12, 18, 24, e assim por diante, até completar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas. A 7ª carreira é a última carreira do focinho. Eu já tirei o marcador e faço uma carreira em pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base em volta de toda a carreira. Aqui eu já finalizei as 7 carreiras, 6 com aumento e uma carreira reta, mantendo os 36 pontos confeccionados na 6ª carreira. Depois disso, eu vou mostrar para vocês agora como bordar o focinho. Para bordar o focinho, geralmente a gente pega uma cor, um tom de marrom. Eu aqui estou bordando com um amigurumi soft e fiz aqui com um amigurumi tradicional, mas você pode variar bastante os fios para bordar, de repente usando alguma sobrinha de fio que você já tem em casa. A primeira coisa que eu faço é passar a agulha no centro pelo anel mágico, deixo uma sobrinha de fio na parte de trás. E agora, eu vou montar o triângulo. Eu conto 1, 2, 3, 4 carreiras. E venho lá do outro lado também contando as 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. Eu formo aqui o desenho de um triângulo. Quando eu passo a agulha, se o triângulo não ficou no formato bem certinho, eu posso voltar o fio e fazer novamente aquela parte que eu quero mudar. Aqui eu já fiz a parte de baixo do triângulo, agora eu volto o fio aqui na parte de cima e cruzo lá para o outro lado. A parte triangular, ela já está prontinha, essa é a base para preenchimento depois. Agora, começando a preencher, o que eu faço? Eu venho com a agulha, sempre aqui na base do anelzinho mágico, e passo esse fio lá na parte de cima, rente ao fio do triângulo. E eu venho preenchendo. Volto lá no anelzinho e venho lá na base, na parte de cima. Eu não preciso me preocupar se aqui nessa parte de cima ele vai ficar completamente tampadinho, porque depois eu vou passar algumas vezes o fio aqui por cima para completar essa parte. Agora eu sigo preenchendo até ficar bem cheinho, chegando aqui ao final. Já terminei o preenchimento e vocês podem ver que aqui na parte de cima ainda fica um pouquinho da cor mais clara aparecendo no fundo. E aqui que eu disse para vocês que vamos cobrir. Então, eu venho ali no cantinho e passo o fio até o outro lado. Por algumas vezes, até tampar essa partezinha. Terminei o preenchimento, eu volto lá na base do anelzinho mágico. E agora, eu faço a marcação da boquinha. Conto aqui 1, 2, 3 carreirinhas. Eu tento vir aqui 1, 2, vou fazer com 2. O mais reto possível em direção à base do focinho. Depois que eu desci as carreirinhas, eu venho seguindo uma carreira como base para trabalhar a boquinha. Então, aqui no meu, eu vou contar 2 carreirinhas para esse lado. Se você quiser uma boquinha maior, é só contar mais pontos. E 2 carreirinhas para o outro lado. E volto aqui no centro. Então, olha só, dessa forma, já temos o focinho prontinho para ser aplicado no seu amigurumi. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e até a próxima! Depois que eu terminei de bordar a boquinha, é só dar 2 nozinhos aqui com o fio que sobrou, cortar esse fiozinho e já temos aqui o focinho prontinho para aplicar na base da carinha. Depois
Das orelhinhas finalizadas, eu vou começar a costura. Aqui eu já passei a agulha de tapeçaria na base e eu deixo o início ali da orelhinha com o fio dobradinho bem certinho e coloco aqui na base da carinha. Como é a primeira orelha, eu ainda não preciso ter marcação em volta, porque eu não coloquei olhos nem focinho ainda. Eu passo nas duas partes da carreira da orelhinha e passo também lá na base da carinha, a orelhinha virada aqui pra carinha. Depois, venho no próximo ponto, passo dos dois lados na carreira da orelhinha e passo lá na base da carinha. E venho trabalhando, fazendo essa costura até chegar ali ao final. Passando sempre nas duas partes da orelhinha e também passando na base da carinha. Quando eu viro, essa costura, ela fica praticamente invisível, ó. Então, eu sigo costurando aqui até o final, depois eu faço a marcação para a próxima orelhinha. Terminei a costura da primeira orelhinha, deixei 8 pontos de espaço e a partir do 9º ponto, eu venho trabalhando, repetindo o mesmo processo que já fizemos na primeira orelhinha. Depois que eu terminar a costura da orelhinha, vamos trabalhar a base do focinho. Depois do focinho bordadinho, eu vou colocar ele colando aqui na parte da frente da carinha. Caso você queira, você também pode fazer a costura, mas como a bandeirola é decorativa e a criança não vai ficar manipulando, brincando, então eu preferi a colagem. Eu venho aqui com a cola universal e eu passo em volta de toda a base na primeira carreirinha. Depois, eu só coloco em cima do focinho. Aqui, vocês estão vendo que eu fiz uma marcação com o marcador de pontos para marcar realmente onde eu começo a colocar ali na parte de cima. O triângulo, ele tem que estar bem alinhado também com as orelhinhas para que fique bem simétrico. Agora, depois disso, é só esperar aqui uns 5, 10 minutinhos para secagem, para darmos continuidade. Para fazer o lacinho, eu inicio aqui fazendo 6 correntinhas. A largura do lacinho, você que determina. Eu aqui quero um lacinho de tamanho médio, então, eu não vou fazer mais que 6 correntinhas. Mas, caso você queira o laço maior, você pode trabalhar quantas correntinhas queira. Eu pulo a primeira e a segunda, venho na terceira e faço um ponto baixo para cada correntinha de base. Cheguei ao final da carreira, tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Viro o meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto, busco a laçada e fecho. E depois disso, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo os 5 pontos. Então, a mesma quantidade que eu começo aqui na primeira carreira é a quantidade que eu tenho que finalizar lá na última. Agora, eu trabalho em carreiras de vai e vem, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, por 22 carreiras no total. Caso o seu lacinho seja maior ou menor, é só medir e ver o tamanho que você quer e parar as carreiras quando atingir o tamanho desejado. Aqui eu já fiz as 22 carreiras, agora eu trabalho fazendo o acabamento com uma carreira em ponto baixo, trabalhando aqui na lateral da base do lacinho. Eu venho fazendo pontos baixos até chegar aqui no último ponto. Chegando no último ponto, eu volto para mostrar para vocês como eu passo essa parte e depois dar continuidade ao acabamento.
Aqui eu já fiz um cantinho e como vocês podem ver, ele fica bem retinho. Então, o que eu faço? Quando eu chego no último pontinho, eu faço 2 baixos, um aumento no último pontinho. E depois eu sigo fazendo um baixo para cada ponto de base. E eu sigo dessa forma até finalizar. E olha só como fica bem bonitinho o acabamento em volta da base. Cheguei aqui nessa parte, aqui na última partezinha, se você quiser, você pode chegar até o final. Mas como nós já fizemos a última carreira, então eu não preciso de acabamento nessa parte. Aqui eu deixei a sobrinha de fio, posso até cortar um pouquinho, mais ou menos uns 40, 50 centímetros. E agora eu dobro. E eu vou fazer a costura, se você quiser fazer com agulha de tapeçaria, pode fazer, mas se não, pode fazer com a própria agulha de crochê. Então, eu passo aqui no pontinho. E passo também lá do outro lado. Passei nas duas partes, eu puxo o fio. Venho no próximo ponto, passo nas duas partes e puxo o fio. E dessa forma, eu venho até o finalzinho. Quando eu chego no final, eu já vou trabalhar seguindo com os pontos e fazendo a montagem do lacinho, porque aqui eu já fico, quando eu virar aqui, vindo no último pontinho, eu já fico no local exato. Então, eu viro para alinhar os pontos e o arremate ficar aqui bem no centro, na parte de trás. Depois disso, eu venho com esse fio de sobra e venho moldando o lacinho. Essa parte central é a parte que devemos apertar para que o lacinho fique no formato. E assim eu venho, eu passo várias vezes até dar o formato de laço. E depois vamos arrematar o fio. Agora, vamos pro acabamento. Aqui eu já dei várias voltas, eu já tenho o lacinho no formato. Agora, eu venho com esse fio, passo por dentro de algumas laçadinhas, busco o fio por dentro. E dou um nozinho. Aqui eu já posso cortar esse fiozinho. E aqui do lado, vocês estão vendo que eu tenho uma faixinha. O que eu fiz? Eu fiz 10 correntinhas, pulei as 2 primeiras e segui trabalhando em ponto baixo até chegar na última. Porque eu vou fazer um acabamento aqui na frente do lacinho. Então, eu venho, coloco por cima. E esse fiozinho de sobra, eu passo aqui dentro do primeiro. Então, venho e passo. Passei, eu puxo e dou 2 nozinhos. Ajeito para ele ficar bem no meio. E aí, sim, ó, já temos o nosso lacinho prontinho para ser aplicado. Só cortar os fiozinhos e já temos a peça prontinha, finalizada. Lembrando que o tamanho você que escolhe. Focinho costuradinho, eu repito o mesmo com o laço. Passo a cola aqui na parte central, centralizo aqui na parte de cima da cabecinha, dou uma seguradinha e depois eu deixo ele paradinho aqui, só esperando o tempo de secagem. Agora, eu vou colocar os olhos. Eu já coloquei um, para vocês verem como fica, o pino fica lá pra trás. E eu coloquei me baseando lá no começo da orelhinha. Então, começo da orelhinha, bem rente ao focinho. Esse também, começo da orelhinha, bem rente ao focinho. Eu sempre uso uma agulha para ajudar aqui a abrir o ponto para passar o pininho. Assim, passa com mais facilidade. Antes de colocar a trava, eu sempre confiro
se está bem simétrico, na mesma direção, na mesma altura, para que depois não seja preciso tirar a travinha, porque é bem complicadinho, né? Quando a gente coloca a trava, é difícil para ela sair, acaba tendo que cortar e dá bastante trabalho. Então, é sempre bom conferir antes. Eu deixo a travinha viradinha para baixo e depois empurro. Ela sempre tem que passar ali, ó, daquela travinha que fica, olha ali as pontinhas da trava. Depois que eu passei, é só repetir o mesmo no outro e essa parte já fica prontinha. Base já prontinha, a carinha da ursinha também. E aqui eu marco me guiando bem pela alça central e aqui pelo meio da bandeirola, ficando com o mesmo espaço dos lados. Aqui eu coloquei uma marcação na altura que eu queria. E agora, eu já posso começar a montagem. Eu vou pegar um pouquinho só de enchimento para colocar aqui no centro, formando um efeito 3D. Nas bordas, eu não coloco o enchimento. Por quê? Como eu disse, eu estou usando o sistema de colagem. E eu vou passar aqui da mesma forma que eu passei no focinho, vindo na primeira carreirinha em toda a volta. Passo em toda a volta. Depois que eu passei em toda a volta, eu dou uma enroladinha aqui no meu enchimento para ele ficar só no meio. Depois a gente molda e venho com a carinha na marcação. Confiro se está bem certinho e agora é só esperar o tempo de secagem. Para fazer o botãozinho, eu inicio fazendo 6 correntinhas. Eu estou usando aqui o fio Anne e agulha 1,5. Você pode aí usar o fio que você tenha, tanto o amigurumi quanto os fios mais finos. Depois disso, laçadinha na agulha, pulo 1, 2, venho na terceira correntinha e eu começo a trabalhar em pontos altos. Nessa terceira correntinha, eu faço 8 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Detalhe, eu pego só em uma laçadinha do ponto, vocês podem ver que aqui abriu uma abertura e é dessa forma mesmo que fica, para que o botão enrole com facilidade. Venho na próxima correntinha, faço mais 8 pontos altos juntos. Depois que eu completar os 8, eu venho na próxima correntinha e faço mais 8. Completei os 8 juntos, venho na última e mais 8 pontos altos juntos. Então, 4 vezes com 8 pontos altos juntos, 8 em cada uma das 4 correntinhas de base. Cheguei aqui no finalzinho, agora eu enrolo o meu botãozinho da formato que eu quero que ele fique. E depois disso, aqui eu já cortei o meu fio, eu puxo. Depois que eu puxei, eu venho aqui na parte de trás, busco esse fio, formo uma laçada e passo o fio por dentro. Depois, eu levo o fio lá para baixo, perto do fiozinho inicial. Aqui, eu dou 2 nozinhos. E eu tenho também 2 opções. Ou eu mantenho esse fiozinho para aplicar costurando na peça, ou eu corto o fiozinho arrematando para usar com cola, fazendo a colagem do botão.
Aqui eu já finalizei o botãozinho, eu também vou usar um com uma corzinha mais clara, que eu também usei o fio Anne, e eu fiz ele menorzinho. No nosso primeiro, eu fiz 4 vezes com 8 pontos, aqui eu fiz 4 vezes com 5 pontos. Para enfeitar, além dos botões, eu vou usar esse galho que eu também fiz com o fio Anne. Eu vou deixar para vocês aqui em cima o link da aula do galho, caso você também queira aplicar. Já coloquei aqui tudo na posição, lá na parte de cima, eu coloquei as 3 flores. Aqui, na parte de baixo, um galinho de cada lado, os botões menores e o botão maior no centro. Agora, eu só faço a colagem com a cola universal. Agora, aqui na parte de cima, eu passo a minha madeirinha e eu tenho que fazer o cordão onde eu vou pendurar a bandeirola. Então, eu escolhi aqui a agulha número 5, 5,5, ou uma mais fina ou mais grossa, que você tem em casa, mais grossa, para ajudar a confeccionar o cordão com todos os fiozinhos juntos. Eu pus 2 fios de amigurumi e 2 de Anne. E eu venho e trabalho em correntinhas até atingir o tamanho desejado, formando o cordãozinho de pendurar a bandeirola. Eu fiz uma correntinha com 60 centímetros. Eu venho aqui no comecinho da madeira e vou amarrar aqui, ó, bem no começo da correntinha. Eu passo, primeiro dou um nozinho passando por baixo e depois vários outros nozinhos passando só pela correntinha. Eu venho, faço uma laçada e passo o fiozinho por dentro. Depois que eu passei por várias vezes, eu levo esse fiozinho por dentro da corrente e corto o fio. Eu sempre pingo um pinguinho de cola ali no final para selar o arremate. Aqui eu já terminei a colagem, esperei o tempo da secagem e já coloquei o cordãozinho que eu dei um nozinho lá na parte central. E dessa forma, finalizo a bandeirola. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.